E quando a gente fala em imposto, muita gente já ouviu falar: eu vou embora do Brasil porque eu estou cansado de pagar tantos impostos. E sim, no Brasil se paga muito imposto. É absurdo a quantidade de impostos que a gente tem no nosso Brasilzinho de açúcar. E com toda certeza você também já ouviu falar: vou embora para a Argentina porque na Argentina não tem tanto imposto, é uma maravilha. Como também muita gente fala do Paraguai. Mas a gente vai falar sobre Brasil e Argentina. Onde é que se paga mais impostos atualmente? Realmente a Argentina é tudo isso que muita gente fala? Fica aqui no vídeo que eu vou surpreender você. E não, a gente não vai passar pano para ninguém, não. A gente vai falar muitas verdades, porque no Brasil a gente paga imposto quase até mesmo para respirar. Fala, bando de lisos, como é que vocês estão? Salve, negada, Alexandre aqui, lisos por aí, mais um vídeo falando sobre a Argentina, hoje falando sobre Brasil e Argentina, clima de Copa, né? Brasil já estreou, empatou com Marrocos, mas a gente vai justamente hoje falar sobre uma questão que é uma dúvida de muita gente. Algumas pessoas já mandaram mensagens: Alexandre, onde é que se paga mais imposto? É no Brasil? É na Argentina? Porque eu ouvi falar que o presidente da Argentina ia cortar impostos, que tá tudo uma maravilha na economia argentina. E hoje, justamente, eu tô aqui para trazer informação para você e deixando extremamente claro, o intuito do vídeo é trazer informação. A gente pesquisa em fontes oficiais, os dados que a gente vai falar aqui, meu povo, é tudo de acordo com os dados oficiais, tanto do governo brasileiro quanto do governo argentino. Então, se você concordar ou discordar, tá tudo certo, basta você fazer uma pesquisa para você ver que as informações estão corretas, pelo menos até a data desse vídeo. E muita gente, com toda certeza, já ouviu falar: vou embora do Brasil porque no Brasil se paga imposto demais. E nisso daí, meu povo, a gente escuta muito, e realmente no Brasil se paga muito imposto. É imposto demais, é um absurdo a quantidade de impostos que a gente paga no Brasil. Isso é fato, não tem surpresa para ninguém. Alexandre, então na Argentina é melhor? Vamos ter que conversar um pouco sobre isso, porque é mais complicado do que vocês imaginam. Não é simplesmente onde é que se paga menos impostos. É no Brasil ou na Argentina? Teoricamente, se a gente for olhar apenas para números brutos, eu vou te dar uma resposta muito rápida e direta, só que aí vem uma pegadinha muito grande, que é justamente o que acontece com algumas pessoas que: nossa, eu não sabia que era assim, pelo amor de Deus. Como assim, Alexandre? Tu não está explicando absolutamente nada. Vamos lá. Vamos começar pelo início. Quando a gente fala sobre impostos, meu povo, a gente tem que entender um pouquinho sobre carga tributária. E esse vídeo é muito didático, eu não vou dar uma aula explicando, trazer números complicados, não. Vou ser bem simples e muito direto. Afinal de contas, não sou especialista. Se você quiser ir atrás de um especialista depois de um vídeo muito massa, sugiro fazer depois, mas eu vou trazer dados para você entender de uma forma simples, uma forma muito prática. Se a gente for olhar apenas para números brutos, ou seja, números arrecadados, sim, o Brasil arrecada mais impostos, ou seja, o Brasil, você paga mais imposto no Brasil. Só para título de informação, hoje no Brasil, meu povo, é arrecadado cerca de 32, quase 33% do PIB é imposto, ou seja, quase 1/3 de toda a riqueza produzida no Brasil é imposto, ou seja, é muito imposto, é muita tributação. Essa é a atual carga tributária no Brasil, ou seja, é maior do que na Argentina. Então, na Argentina é toda maravilha, é muito mais baixo. Meu povo, sendo muito sincero, é menor aqui na Argentina, mas é um número quase próximo, chega a ficar próximo de 28%, ou seja, enquanto no Brasil a carga tributária é de 32%, na Argentina é 28%. Só que aí justamente a gente vai
entender que existe uma pegadinha muito grande, porque existe um abismo econômico entre os dois países. Você concordando ou não concordando, a economia do Brasil é muito mais forte e muito maior do que a economia da Argentina, principalmente no atual momento em que a Argentina está. Isso é um fato, meu povo. Isso a gente tem que entender, que a Argentina passa por um processo que vem de décadas que a economia não está bem. Isso é um fato. Ah, Alexandre, mas está melhorando. Não, meu povo. A economia da Argentina, infelizmente, a cada dia vem em queda. Basta você ver os números reais. Muito cuidado com algumas informações equivocadas. Então, voltando ao que interessa. Vamos lá. Um pouco mais de carga tributária. A carga tributária no Brasil, como eu falei, quase 1/3 de toda a riqueza produzida no país. E assim, isso é um valor muito elevado, meu povo. E quando a gente fala em carga tributária, é todos os impostos juntos, não é somente um imposto que eu estou falando. Por isso que no Brasil, muitas vezes a gente não tem noção do quanto a gente paga imposto, que é mais do que você imagina. Se a gente já acha que no Brasil a gente paga muito imposto, quando a gente começa a olhar por um todo, a gente entende que paga imposto em basicamente tudo, porque está tudo englobado. A gente não vê e não percebe que está pagando imposto. Por exemplo, a gente vai pagar imposto que já está lá escondido no nosso salário. Quando você recebe seu salário, tem imposto. Você vai pagar imposto sobre empresas, você vai pagar impostos sobre consumo, você vai pagar impostos sobre patrimônio, você vai pagar imposto se você der uma topada no meio da rua. Então tudo tem imposto. Você vai no supermercado, compra combustível, o imposto está lá no meio, está inserido no valor que a gente paga. Então, sim, o Brasil paga muito imposto, é um valor extremamente elevado, e por isso que muita gente reclama. Mas e na Argentina? Na Argentina é igual ao Brasil? E a resposta muito direta é não, não vai estar inserido da mesma maneira que no Brasil, ou seja, nem todos os impostos vão estar inseridos diretamente em tudo que se utiliza atualmente aqui na Argentina, mas é muito próximo, povo, não é muito distante, não. E uma diferença muito grande é que a questão econômica da Argentina vai justamente impactar diretamente nessa questão dos impostos aqui no país. Porque não sei se vocês ouviram falar, mas foi dos principais elos da campanha do atual governo. Uma era dolarizar o país, né? Que hoje em dia a Argentina está toda dolarizada, não se ganha em dólar. Não é isso, meu povo. Dolarizado tá tudo precificado em dólar, por isso que é tudo muito caro. Por isso que aqui na Argentina muita gente reclama que é exorbitantemente caro, é mais caro que na Europa. E sim, isso é uma realidade. E se ganha em pesos argentinos, com a moeda extremamente desvalorizada, meu povo. Eu já vi tanta gente falando, meu Deus do céu, não, o real é a moeda desvalorizada, o peso argentino é a moeda valorizada. Eu fico, meu Deus do céu, tem gente que às vezes não vai atrás de informação, mas está tudo certo. Se você não concorda, não tem problema. Faça uma economia em pesos argentinos. Quem vem para a Argentina, eu sempre falo, o povo, deixe suas economias em real, ou se você tiver em dólar, e vai fazendo o câmbio de acordo com o necessário, de acordo com as suas necessidades. Mas sempre guarde seu dinheiro em real. Escute o que eu estou falando. Ou se não, faz as suas economias em pesos, aí depois você me fala o resultado. Então, assim, meu povo, sendo muito sincero com vocês, a Argentina vinha com essa conversa, vamos reduzir impostos, vai acabar com imposto. Isso o governo falou que prefere cortar um braço do que justamente aumentar impostos. E sim, meu povo, teve muito aumento de imposto. Sim, teve muito aumento de imposto na Argentina. Realmente zerou impostos de alguns itens. Que itens, Alexandre? Aviões, carros de luxo. Basicamente, eles eram impostos para grandes empresários. É uma realidade, meu povo. Então, assim, tenha muito cuidado com as informações que você recebe no Brasil. Mas também, sim, zerou alguns impostos para alguns produtos comerciados aqui na Argentina, produzidos ali na Patagônia. Isso também foi uma realidade. Então, ficou muito mais barato, Alexandre? Não ficou mais barato, por exemplo, do que no Brasil. Lembro muito que chegou muita mensagem, o iPhone na Argentina vai ficar muito mais barato que no Brasil.
está mais caro. Já saiu os impostos, só para deixar claro para vocês, mas não está mais barato. Mesmo o Brasil tendo tantos impostos, e a carga tributária da Argentina atualmente, meu povo, fica em média de 28%, ou seja, menor do que no Brasil. Então, quer dizer que na Argentina se paga menos impostos? Teoricamente, sim. Porém, meu povo, quando a gente pega o comparativo de realidade, e é isso que vai pesar, e é isso que muita gente não consegue entender, é que mesmo no Brasil, eu não estou falando que tá uma maravilha não, meu povo, entendam a informação, no Brasil a carga tributária é maior, a gente paga muito imposto, isso é ridículo, mas o custo de vida vai impactar menos. Aqui na Argentina, teoricamente, se paga menos impostos, mas devido à inflação, devido à economia, devido a uma série de fatores da situação atual do país, o argentino vai sentir muito mais no bolso a questão dos impostos, ou seja, mesmo pagando menos imposto, meu povo, aqui você vai ter uma dificuldade maior para pagar os impostos, porque uma coisa é o valor bruto do imposto arrecadado. Outra coisa é como o cidadão vai sentir no bolso. E mais uma vez eu deixo muito claro, porque às vezes muita gente tem dificuldade de entender as coisas que a gente fala e às vezes pega só uma parte e não quer entender. Aí a pessoa vem tacar o pau, falar isso, falar aquilo. Eu não estou falando que no Brasil é melhor. Eu estou falando que no bolso, na questão da vida, do dia a dia, mesmo no Brasil, você pagando mais impostos, você sente menos no bolso do que na Argentina, porque o salário argentino é baixo, porque o custo de vida aqui é extremamente alto, e sim, tudo isso vai impactar no povo, vai ter impacto. Então, mesmo que a Argentina tenha uma tributação de impostos inferior ao Brasil, ou seja, 32% do Brasil, 28% na Argentina, devido a toda a condição econômica do país, aqui as pessoas sentem mais, são a realidade. E isso que eu estou falando não é para dizer o Brasil é melhor do que a Argentina ou a Argentina é pior do que o Brasil. Não. É simplesmente porque muitas pessoas, às vezes, tomam a decisão exclusivamente por onde o imposto é mais barato, vou correr para lá. E não vai entender a realidade, que é um pouco mais complexa do que apenas um número. E às vezes toma uma decisão sem pensar, e às vezes, infelizmente, as coisas não dão tão certo. Já vi muitas pessoas chegarem aqui na Argentina porque pensaram justamente, vou para a Argentina porque eu vou pagar menos impostos. E chegando aqui, disse que não, em 2, 3 meses, a situação aqui está muito pior do que no Brasil, vou voltar para o Brasil. Eu vi muito isso acontecer. Muito mesmo. E isso não tem nada a ver de dizer que a Argentina não é um lugar bom, que o Brasil é um lugar maravilhoso. Não, pelo amor de Deus, a gente está em Copa do Mundo, mas a gente não está disputando absolutamente nada. A gente está trazendo informação. E essas informações são informações concretas, repassadas pelos governos do Brasil e da Argentina. Basta você fazer uma pesquisa simples, vai dar uma olhadinha, carga tributária, o peso que isso vai impactar na vida de quem vive na Argentina, na vida de quem vive no Brasil, porque é extremamente importante você abrir um pouco a sua mente e pesquisar bastante antes de você tomar uma decisão de vir para a Argentina, de vir para, por exemplo, ir para o Paraguai. Muita gente fala isso, vou para o Paraguai porque no Brasil não dá mais. Fiz um vídeo já falando sobre isso também. Brasil, Argentina ou Paraguai, qual a melhor opção? Depois vão assistir esse vídeo, tá bem legal, bem interessante também. Então, assim, esse vídeo não é para dizer assim, faça isso ou faça aquilo. Não. É para você simplesmente buscar informações, para você estar bem informado, para você entender como as coisas acontecem. Alexandre, imposto de renda. Já tem vídeo falando sobre imposto de renda, sobre a questão da bitributação, se você vai ter que declarar no Brasil ou na Argentina, ou em ambos os lados. Já fiz um vídeo falando sobre isso, por isso que eu falo que o canal da gente é o canal mais atualizado sobre tudo da Argentina. Então, meu povo, muita atenção, tá certo? A Argentina é um país maravilhoso e sim, pode ser a opção e pode ser o local ideal para muitas pessoas. Tudo vai depender do seu objetivo. Então, aquela coisa, meu povo, não é porque algo não está bom que tudo não vai prestar. Não é esse o caso. No Brasil, tem muita coisa errada, mas é um país maravilhoso. Eu adoro o meu país. Alexandre, por que tu ainda tá aí na Argentina se tu fala tanta...
eu trago informação, eu trago a realidade e eu tenho meus planos aqui na Argentina, tenho os meus objetivos a conquistar e só vou sair do país depois que eu conquistar os meus objetivos, depois que eu fizer tudo o que eu tenho que fazer aqui na Argentina, que eu já falei isso em vários outros vídeos, e depois que muita gente pergunta, gente, tu fala tanta coisa da Argentina, por que tu ainda tá aí? Porque eu tenho meus objetivos, meu povo. Então só vou sair daqui depois que eu encerrar o meu ciclo e os meus objetivos aqui, tá certo? Então esse vídeo é um vídeo informativo, com informações, não é opinião. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o dedo valor, isso ajuda muito o nosso canal, o YouTube entende que esse vídeo é importante. Quem quiser apoiar e colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro. Você se tornando membro do canal, tem acesso a vídeos exclusivos. A gente agradece demais todo o apoio dos membros. Sexta-feira, 8 da noite, tem live. Domingo, às 11 da manhã, também tem live. Tem dia que às vezes não teve live, mas a gente se fala lá no Instagram. E essa sexta agora, não sei se vai ser às 8 horas. Muito possivelmente vai ser antes, bem antes, porque sexta-feira tem jogo no Brasil. Então, vamos ver o que é que vai acontecer nessa Copa. Mas eu aviso lá no nosso Instagram, tá certo, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.